Shalom, graça e paz, a paz de Deus no teu coração, amém? Vamos orar, consagrando a Deus o culto. Querido Deus e Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Graças te damos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que se entregou por nós na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado. A ti, Senhor, damos toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, a santidade, a soberania, a grandeza, toda a exaltação e toda a nossa gratidão nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja o glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. A ti, Senhor, que nos livraste de todo mal, de todo pecado, vencendo Satanás na cruz do Calvário, nos livraste da perdição eterna, da morte eterna. O Senhor continuará nos livrando. Tens nos livrado, tem nos guardado, tem nos protegido, Senhor. Por isso a ti, ó Cordeiro Santo de Deus, toda a glória. Nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma chegará à nossa casa, porque o Senhor tem dado ordem aos teus anjos, para que nos guardem nossos caminhos, para que não tropecemos em alguma pedra. Recebe o louvor nesta hora.
Recebe a adoração da tua igreja, teu povo que te chama pelo teu nome. Aqui estamos, Senhor, para orar, para bendizer, para glorificar o seu nome. Em nome de Jesus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 A nossa alma tem sede de ti, Senhor. A nossa alma tem fome de ti, Senhor. Venha nos saciar, ó Deus, nesta hora, com a tua graça, Senhor, com o teu poder infinito e maravilhoso, ó Deus. Nos rendemos a ti, ó Deus. Consagramos a ti todo o nosso ser, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. E todas as coisas que temos, nós consagramos a ti. Porque na verdade nada é nosso, tudo é do Senhor. Não há nada que temos que não tenha vindo do Senhor. E não há nada que temos que não volte para o Senhor. Por isso tributamos a ti toda a glória, toda a honra, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Pelo dom da vida, Senhor. O dom maravilhoso da vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. E essa vida que o Senhor nos deu também não é nossa, mas é do Senhor.
A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. A minha casa, cante. A minha casa é para ti. A minha casa é para ti. A minha casa é para ti, Senhor. A minha casa é para ti. Por quê? Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste. Consagra tua família para Ele agora. Minha família é para ti, cante. Minha família é para ti. 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 Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Diga: eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Senhor Jesus. Tu és o autor e o consumador da minha fé, o dono da minha vida. Jesus, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, diante do teu nome todo joelho se dobrará, Senhor, e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que tu és o Senhor. Ele é o Senhor. Dá glória a Deus e aplauda. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Todos em paz, na paz do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Vamos tomar as nossas Bíblias, por favor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas 23, e nós leremos do 39 ao 43. Lucas 23. Do 39 ao 43. Quantos acharam? Digam amém. Let's go. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Palavra maravilhosa. Diga graças a Deus. Vamos orar um pouco mais. Querido Deus e Pai, graças por tua palavra santa, bendita, maravilhosa, que nos instrui, que nos cura, que nos fortalece. Pedimos nessa hora, o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, novas revelações, e daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No último dia 23 de setembro, portanto, há 18 dias atrás, nós ministramos aqui sobre as 7 últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Dizíamos que o Senhor Jesus, desde o momento da sua crucificação, desde o primeiro momento que foi pregado na cruz, até o exato momento de sua morte, naquele pequeno espaço de agonia, ele disse 7 palavras. Ele proferiu 7 palavras. E nós ministramos, então, naquela ocasião, a primeira das últimas 7 palavras que o Senhor Jesus proferiu na cruz do Calvário, agonizando por amor de mim, de você, para pagar o preço do nosso pecado, morrendo em nosso lugar. E a primeira das 7 últimas palavras que o Senhor Jesus proferiu foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E hoje eu quero pensar com você na segunda das 7 últimas palavras que o Senhor Jesus liberou na cruz do Calvário, antes da sua morte,
E ela está contida no texto que eu li com você, de Lucas 23, do 39 ao 43. E a segunda palavra que Jesus liberou antes da sua morte foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Repita comigo, por favor. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E todos sabemos que essa foi uma palavra que o Senhor Jesus liberou para o ladrão arrependido. Todos sabem que o Senhor Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um dos ladrões blasfemava contra Jesus, dizendo: ei, se tu és o Cristo, salva-te. Se tu és o Cristo, salve a nós também. O outro ladrão, no entretanto, arrependido, olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus então olha para ele e diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Lá naquela montanha solitária, chamada Calvário, Gólgota no hebraico, que significa caveira, lugar de morte, lugar horrendo, mal cheiroso, lugar triste. Naquela montanha solitária estão cravadas 3 cruzes. O mestre está pregando o seu último sermão. E o seu púlpito não é um púlpito como esse, bonitinho, de madeira envernizada, não. Seu púlpito é uma rude cruz. E seu auditório são 2 pessoas. 2 criminosos, 2 ladrões, apenas 2 pessoas. E 2 homens que nunca quiseram saber de Deus. E nunca quiseram nada com Jesus. Certamente por muitas vezes eles ouviram o chamado de Deus. Certamente por muitas vezes eles também rejeitaram ao chamado de Deus. E como consequência disso, eles estão agora pendurados na cruz, esperando a morte. Deus sempre chama. Amados, Deus sempre chama. Diga, o nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Ele não apenas chama uma vez, Ele não apenas dá uma oportunidade, mas Ele é o Deus da segunda oportunidade. Deus fala em Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 20, a palavra de Deus nos diz assim: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, eu ouvirei, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. O primeiro ladrão olha para Jesus e diz assim: tu não és o Cristo? Se tu és o Cristo, salva-te. Salve a nós também. Ele até sente que precisava de Jesus. Ele até percebe que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. Mas o problema é que ele não sente necessidade espiritual. E aqui está o segredo. Uma pessoa pode pensar o que quiser de Deus, pode achar o que quiser de Deus, mas se ele não sentir necessidade espiritual, fica difícil. Se não sentir necessidade espiritual, como Deus poderá operar na vida dele? Ele aqui está sentindo apenas uma necessidade física. E isso é terrível.
quando a pessoa sente só uma necessidade física. O que ele está desejando aqui é sair daquela cruz, é descer daquela cruz, e suplica: se tu podes, se tu tens poder, tira-me daqui, salva-te a ti, salva-me a mim também, tira-nos daqui dessa cruz. Ele não está preocupado com salvação da sua alma, ele não está preocupado com vida eterna, ele está querendo apenas uma libertação física. Ele não está preocupado com pecado, ele não está arrependido, ele não está confessando nenhum pecado, ele está querendo apenas um alívio. Ele quer apenas um alívio para a sua dor. Ele quer sair daquela situação. Queridos, o que é que esse ladrão ensina para nós? Qual é a lição que nós tiramos aqui? A triste realidade de todos os tempos. Não é uma realidade dos dias de hoje. É uma triste realidade de todos os tempos. Milhões e milhões de pessoas seguem a Jesus apenas por interesses terrenos. Lamentavelmente, milhões e milhões de pessoas seguem a Jesus apenas por interesses daqui e da terra. Porque Jesus pode curar. Muitos seguem a Jesus somente porque Jesus pode curar. Porque querem uma cura. Lamentavelmente, muitos seguem Jesus porque Jesus pode arrumar um bom meio de ganhar dinheiro. Muitos seguem a Jesus porque Jesus pode tirar um filho de uma situação difícil, de um vício, por exemplo. Seguem Jesus porque Jesus pode tirar a filha de um problema, ou de um vício, ou de uma cadeia. Porque Jesus pode arrumar um bom marido, ou porque Jesus pode arrumar uma boa esposa. Muitos seguem Jesus porque Jesus pode trazer de volta o marido que se foi, ou trazer de volta a esposa que se foi. Observe uma coisa. Os movimentos religiosos que mais crescem no mundo são aqueles que oferecem uma solução imediata para todo tipo de problema. Esses movimentos religiosos crescem. Eles atraem muitas pessoas. Aqueles que estão sempre oferecendo uma solução para qualquer tipo de problema. E há uma corrida desenfreada do povo atrás de solução de problemas. Por isso esses movimentos crescem. Muitas vezes, nós também somos imediatistas. Muitas vezes oramos por uma necessidade hoje e queremos a resposta de Deus para ontem. Muitas vezes nos esquecemos que Deus tem um tempo certo para cada coisa. Diga: Deus tem um tempo certo para cada coisa. Muitas vezes nos esquecemos de que Deus pode responder a nossa oração de 3 maneiras. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer espera um pouco. E Deus é criativo, Deus não é repetitivo.
E ele responde cada oração da sua maneira, do seu jeito e no seu tempo. O cego de Jericó, por exemplo, gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Jesus não estava vendo que ele era cego? Jesus não sabia que o que ele mais queria era enxergar? No entanto, Jesus quis ouvir da sua própria boca: o que é que você quer que eu te faça? E o cego disse: Senhor, que eu veja novamente. E Jesus disse: então veja. E imediatamente aquele cego passou a enxergar. E aquele outro cego de nascença? Igualmente clamou a Jesus, igualmente queria enxergar, e Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e aplicou aquele lodo nos seus olhos. E o cego agora, além de cego, ficou com seus olhos tudo embarreado. Jesus disse: agora você vai até o tanque de Siloé e se lave. E ele teve que caminhar até o tanque de Siloé, se lavou e ficou enxergando. O Senhor Jesus não podia tê-lo curado da maneira como curou o cego de Jericó. Pensemos naquele paralítico que subiu ao eirado da casa em Cafarnaum, aonde o Senhor Jesus estava pregando. E a casa estava lotada, a multidão cercava aquela casa, não tinha como chegar nem na porta. E 4 homens então, com aquele paralítico, em uma maca, subiram ao telhado, ao eirado da casa, abriram um espaço sobre o telhado, desceram aquela maca até onde Jesus estava, para que então aquele paralítico fosse curado. E há uma frase nesse texto que me chama a atenção, que diz assim, isso está em Marcos, no capítulo 2, no verso 4, que Jesus diz assim: vendo Jesus a fé desses homens, vendo-lhes Jesus a fé, no plural, Jesus não viu apenas a fé do paralítico, Jesus viu a fé também dos 4 homens que com ele estavam, vendo-lhes a fé. Pensemos naquela mulher hemorrágica. Há tantos anos sofrendo com aquela hemorragia. Já todos os seus recursos tinham sido gastos com os médicos. E ela não conseguia a cura. E ela deve ter pensado: puxa, eu sou mulher, como vou enfrentar aquela multidão onde Jesus vai estar passando? No entanto, ela foi, enfrentou a multidão e foi curada. Amados, podemos desejar a cura de Jesus. Podemos e devemos desejar a nossa cura de todos os males. Podemos orar, pedir para o Senhor Jesus nos curar, desejar o milagre de Deus, creia no milagre de Deus, peça a Deus o milagre, não há nenhum mal nisso, mas não podemos fazer disso a motivação para seguirmos Jesus. Essa não deve ser a motivação para nós seguirmos a Jesus. Estaríamos
redondamente errados. Você segue Jesus por causa de quê? Às vezes pedimos algo para Deus e Ele diz não. Muitas vezes Ele não responde à nossa oração. O outro ladrão está morrendo, pregado na cruz, quer se ver livre também. Claro que ele também queria se ver livre daquela cruz, mas a sua oração é diferente. A sua oração não é apenas um pedido de um livramento físico, não é somente para sair da cruz. Ele entende que há um problema maior do que o seu corpo físico pregado na cruz. Ele entende que há um problema mais profundo. É um pobre ladrão. E ele sente então que o seu coração está ainda com a natureza pecaminosa. E ele sente e entende que esse é um problema maior. Ele não quer apenas ser livrado daquela situação horrível. Ele não quer apenas ser livrado daquela cruz. Ele quer se livrar também da situação miserável do pecado. Mas o maior problema do ser humano chama-se pecado. Esse é o maior problema. Por isso, ele repreendeu o seu colega, chamou a atenção do seu colega e disse para ele: rapaz, este aqui não fez mal nenhum, se referindo a Jesus Cristo. Ele disse: nós estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui por causa dos nossos atos. Mas este não fez nenhum mal. E aqui está o primeiro passo que todo ser humano precisa dar. Ou seja, reconhecer a sua situação. Reconhecer o seu pecado. Esse é o primeiro passo que toda pessoa precisa dar. Reconhecer o seu estado lamentável de pecado. Lembra do filho pródigo? Ele só foi restaurado porque reconheceu, estando ele lá no chiqueiro, no meio de porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si, ou seja, ele atinou para a sua triste realidade do seu pecado. Então ele disse: irei ao meu pai e direi ao meu pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Caiu em si, ou seja, reconheceu a sua situação. O problema maior de uma pessoa não é uma enfermidade apenas. O problema maior de uma pessoa é a separação de Deus. O maior problema de uma pessoa não é um desemprego apenas. O maior problema dessa pessoa é a separação de Deus. O maior problema de uma pessoa não é a angústia que ela sente. O maior problema é a separação de Deus. O problema do ser humano é viver separado de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Diga: Senhor, me ajude.
O segundo ladrão percebe a sua situação, reconhece que ele tem um problema maior do que a cruz, maior do que estar ali fisicamente sofrendo, não esconde o seu pecado, não justifica o seu pecado, não explica nada do seu pecado, até porque Jesus sabe de todo o nosso pecado, não precisamos ficar explicando para ele, porque ele sabe, ele conhece, ele não argumenta, ele não joga a culpa nos outros, como muitas vezes nós fazemos, ele não culpou ninguém. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso do perdão do Senhor. Ele reconhece que sua vida está cheia de erros, ele reconhece que nasceu e viveu no pecado. Enquanto o ser humano não reconhece isso, fica difícil Deus trabalhar, Deus operar na vida dele, porque não dá abertura para Deus, se não reconhecer que precisa de Deus. O ser humano hoje, ele não gosta dessa ideia de que nasceu no pecado. Ser humano não gosta dessa ideia de que já nasce pecador. Mas é a grande realidade. Ele, além de nascer no pecado, ele carrega consigo a natureza pecaminosa. Ele não gosta disso. Essa não é uma boa ideia, mas é a mais dura realidade. Por que você acha que Jesus diz, lá em Mateus 25, 33, que naquele dia do grande julgamento final, ele vai colocar as ovelhas à direita e vai dizer para elas: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, e vai colocar os cabritos à esquerda e vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. É a mais dura realidade. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus que está dizendo, falando do grande juízo final. Davi, no Salmo 51, reconheceu e declarou: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Esse admitiu: eu já nasci no pecado, quando fui concebido por minha mãe já me concebeu no pecado. Romanos 3, 23, é claro a palavra de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Diga graças a Deus. Jesus veio para perdoar. Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Jesus veio para resgatar o perdido, para levar de volta a vida eterna, a salvação eterna. Mas muitos não querem. Muitos não querem. O pecado não precisa explicação. Muitas vezes ficamos explicando, argumentando. Não é bem isso. Pecado é pecado. Para que sejamos curados do pecado, ele só precisa de uma coisa. Isso que esse ladrão fez, reconheceu o seu estado. Muitas vezes nós pecamos e jogamos a culpa nos outros.
É comum. É comum a gente pecar e jogar a culpa para cima dos outros. Ah, eu pequei porque eu estava sozinho. Eu pequei porque fulano me abandonou. Eu pequei porque meu pai fez isso comigo. Eu pequei porque minha mãe fez isso. Eu pequei porque essa sociedade ela é injusta mesmo. Eu pequei porque o governo agiu assim e assim. Eu pequei porque o pastor não me entendeu. Eu pequei porque meus irmãos não me entenderam. Muitas vezes nós pecamos e ficamos jogando a culpa para cima de alguém. Enquanto estivermos tentando explicar o nosso pecado, nós não daremos o primeiro passo. Qual é o primeiro passo mesmo? Diga: arrependimento, reconhecimento do pecado. Enquanto tentarmos argumentar, justificar, jogar a culpa para o outro, nós não daremos o primeiro passo, que é reconhecer. E se nós queremos ser curados, verdadeiramente curados do pecado, se nós queremos ser perdoados do nosso pecado, precisamos dar o primeiro passo: arrependimento, reconhecimento, como esse ladrão fez. Dizendo para o seu colega, o outro ladrão: ei, esse aqui não fez nada, nós sim, nós merecemos, nós fizemos o que é mal, mas este não fez mal nenhum. Reconhecer e aceitar já deu o primeiro passo, o primeiro e grande passo. Reconhecer o pecado, aceitar Jesus. Porque muita gente, apesar disso, apesar de reconhecer o seu pecado, apesar de aceitar Jesus, ainda não mudou nada na vida. Diga misericórdia. Muita gente, apesar de reconhecer o seu pecado, apesar de aceitar Jesus, ainda continua com a mesma vida. O segundo passo é uma atitude. Aquele filho pródigo, quando reconheceu, admitiu, ele deu o primeiro passo. Mas o segundo passo foi quando ele disse: levantar-me-ei daqui, irei ao meu pai. Diga comigo, atitude. Esse também é fundamental. Se o primeiro, reconhecer, é fundamental, esse então é mais ainda. Tomar uma atitude. Clamar por ajuda. Clamar por ajuda. Pai, eu reconheço. Pai, eu fugi de casa. Pai, eu gastei todos os meus bens. Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Se ele não tivesse dado esse segundo passo, ele teria continuado lá no meio dos porcos. Se ele não tivesse dado esse segundo passo, essa atitude, tomado uma atitude, ele teria permanecido lá no chiqueiro. Em algum momento, nós temos que parar, reconhecer, admitir e dar o segundo passo, tomar uma atitude, fazer alguma coisa, clamar a Deus, buscar a Deus. Senhor, o meu problema sou eu. Admitir. Senhor, o meu problema é um problema do meu caráter. Senhor, eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu sou a causa, eu sou o problema, Senhor. Eu reconheço isso. Senhor, eu não tenho forças. Não tenho força para sair de determinada situação sozinho.
Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força. Senhor, não foi o outro, não foram as pessoas, Senhor, fui eu, é um problema meu, Senhor, me ajuda. Esse é o segredo, queridos. Um aspecto muito importante é que muitas pessoas creram em Jesus porque viram o poder de Jesus. Aquele ladrão não. Muitas pessoas seguiram a Jesus naquela época porque viram com seus próprios olhos o poder de Jesus. Porque experimentaram o poder de Jesus. Quantos cegos foram curados? Imagina. Quantos paralíticos foram curados por Jesus? Então seguiam a Jesus porque experimentaram do seu poder, porque viram o seu poder, eram curados, porque foram curados. Os moradores daquela aldeia de Betânia seguiram Jesus porque viram ele ressuscitar um homem que há 4 dias estava sepultado. Mas esse cego não viu nada. Tomé disse para Jesus, disse para os seus amigos: se eu não vir com os meus olhos, eu não acredito. Então, seguiam a Jesus, amavam Jesus, porque viam, porque experimentavam. Mas esse ladrão acreditou em quem? Olha em quem esse ladrão acreditou. Num Jesus moribundo, num Jesus pregado numa cruz. Ele acreditou num Jesus que está morrendo. Ele acreditou num Jesus que está com suas mãos pregadas. Acreditou num Jesus que está com seus pés pregados. E mais, ele reconheceu Jesus como rei. Note pelas palavras dele, quando ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. No teu reino. Quem é que tem um reino? Somente rei. Reconheceu que Jesus era o rei. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Reconheceu e não deu outra. Jesus imediatamente respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Admitiu, reconheceu. Glória a Deus. Acreditou em um Jesus que está morrendo, agonizando, pedindo água. Acreditou em um Jesus que está sendo zombado, que está pregado na cruz, açoitado, com uma coroa de espinhos perfurando a sua cabeça. E creu assim. Não creu em um Jesus que está prometendo pão, não creu em um Jesus que está prometendo peixe, não creu num Jesus que está prometendo cura, nada. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E esse ladrão também não estava pedindo nada para Jesus. Não estava pedindo peixe, não estava pedindo pão, não estava pedindo cura. Senhor, essa vida está acabando. Aleluia.
mas eu reconheço que ela não acaba aqui. Eu reconheço que aqui não é o fim de tudo, Senhor. Eu tenho consciência de que essa vida não acaba no túmulo. Eu tenho consciência, Senhor, que essa vida não é o fim de tudo. A minha vida está acabando. Eu reconheço que a morte não é o fim de tudo. Eu reconheço que existe algo mais além da morte física. Jesus, lembra-te de mim. Repita comigo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece que quando Jesus voltar, começará então uma nova vida, aleluia, a verdadeira vida. E a resposta de Jesus é imediata. Glória a Deus. Ele passou pelos 2 passos fundamentais. Ele reconheceu e ele tomou uma atitude. Clamou a Jesus. Jesus pregou então o seu último sermão na cruz para 2 ouvintes apenas. 2 ladrões, 2 criminosos. O primeiro buscou Jesus apenas por motivos egoístas. E continuou egoísta até o último instante. Lembra-te, salva-te. Senhor é o Cristo, salva-te. Senhor é o Cristo, salva nós também. Desafiando a Jesus no seu egoísmo até o final. Não conseguiu enxergar a dimensão da bênção espiritual. Não és tu o Cristo? Morreu profundamente amargurado. Morreu com seu coração cheio de tristezas, de incertezas. E o que é que esse ladrão mostra para nós? Morreu com seu coração cheio de dúvidas, de egoísmo, afrontando a Jesus. O que esse ladrão ensina? Qual é a lição? Nunca devemos deixar o arrependimento para mais tarde. Vou repetir. Nunca deixe o arrependimento para depois. Pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Pode não haver tempo. Se com uma única oração de confissão, se com uma única oração de arrependimento basta, para que deixar para amanhã? Para que deixar para mais tarde? É triste ver muita gente protelando, adiando. Mais tarde eu vou buscar a Deus. Um dia eu vou buscar a Deus. Quem sabe, quando eu for mais velho, é triste ver, é triste saber muita gente adiando. Em Cristo Jesus se decide o futuro e a eternidade das nossas vidas. O futuro da tua vida se decide em Jesus. A eternidade da tua vida se decide em Jesus. E a lição aqui é: não deixe para depois. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde. Já o segundo ladrão foi tomado pelo temor de Deus. O segundo ladrão foi tocado, foi tomado pelo poder de Deus e se arrependeu, confessou, reconheceu, foi salvo. O que esse ladrão ensina para nós? Esse que arrependeu-se, esse que reconheceu e tomou uma atitude de clamar a Jesus, de buscar em Jesus a salvação. O que ele ensina para nós? Mesmo no final da vida, a misericórdia de Deus pode nos alcançar.
mesmo no final da vida, a misericórdia e a graça de Deus e o perdão de Deus pode nos alcançar. Nunca diga, essa pessoa não tem jeito. Nunca diga, para essa pessoa não tem jeito. Nunca diga isso. Mesmo no final da vida, a misericórdia de Deus pode nos alcançar. Conhece alguém que continua vivendo na indiferença para com Deus, e você gostaria muito que essa pessoa se arrependesse, que essa pessoa reconhecesse, que essa pessoa tomasse uma atitude em Deus, continue orando por ela. Não desista. No último instante da vida, a graça de Deus pode alcançar essa pessoa. Diga, graças a Deus. A resposta de Jesus para esse ladrão arrependido foi uma resposta clara, foi imediata. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, o pecado é terrível. O pecado é mais terrível do que qualquer coisa. Mas o mais terrível ainda é levar o pecado para a eternidade. Misericórdia. Misericórdia. O pecado é a coisa mais, é o pior mal que existe na humanidade, é o pecado. Mas pior ainda é levá-lo para a eternidade. Esse é o pior de todos os males. Uma pergunta: que chances Deus dá a um bandido? O que você acha daquele bandido, pior bandido? Que chance que Deus dá para ele? Um criminoso, um estuprador. Que chance você acha que Deus dá para ele? Que oportunidade que você acha que Deus dá para ele? Eu respondo: todas. Todas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Pelo contrário, o desejo de Deus é que todos se arrependam e cheguem à salvação eterna. Diga, graças a Deus. Então, quem sou eu para dizer que uma determinada pessoa não tem jeito para ela? Quem sou eu para dizer que uma pessoa já está condenada ao inferno? Misericórdia. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça e sabedoria. Amém? Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Glória a Deus. Vamos orar? Curva a sua fronte e fale com Deus. Eu sei que Deus falou ao teu coração nessa palavra. Então, gostaria que você estivesse aí orando. Agora é uma oração tua com Deus. Você falando com o Pai, e você sabe que o Pai ouve seus filhos. Deus, obrigado. Reconheço, Senhor, que a minha determinação de me expor ao Teu Espírito Santo é a tarefa mais importante na minha vida. De reconhecer, Senhor, o meu pecado, a minha dependência de Ti, a minha fraqueza. Ó Pai querido, a minha determinação de me expor ao Teu Espírito Santo e à Tua Palavra, para que a minha alma seja totalmente restaurada, Senhor. É isso que eu faço nesta hora, ó Deus, diante do Senhor, da Tua igreja, dos anjos que nos cercam. Ó Pai querido, Jesus, dá-me a graça de a cada manhã refletir na beleza da Tua graça, da Tua misericórdia, que pode alcançar qualquer pessoa, mesmo no último instante. Ó Senhor, venha restaurando agora cada um dos meus irmãos que estão orando comigo nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Cada um que está agora, Senhor, reconhecendo a sua situação, decidindo tomar uma decisão,
de não adiar mais, de não ficar protelando, ó Deus, uma intimidade com o Senhor, uma busca mais profunda com o Senhor, do Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, que a nossa alma seja totalmente restaurada e reflita a beleza do Senhor Jesus, que possamos, ó Deus, exalar o teu bom perfume, ó Jesus, que possamos ser testemunhas neste mundo perdido, para todos quantos ainda não conhecem ao Senhor e a sua palavra, para todos quantos ainda estão no engano, nas mentiras de Satanás, na idolatria, na feitiçaria, na macumbaria, nos enganos das doutrinas, ó Deus, das seitas. Nos ajude, ó Deus, a sermos luz para um mundo perdido, corrompido, distraído, afastado das coisas do Senhor, longe do caminho do Senhor e da tua santa palavra. Por isso te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração e toda a nossa gratidão. Tu que estás assentado no trono, seja a honra, a glória, o poder para sempre. Amém. Amém. Nós vamos agora com alegria ofertar e dizimar, não com tristeza, diz a palavra de Deus, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o templo, a estrutura do templo tem as suas despesas. Por isso eu faço um apelo que você envie a tua oferta, ou via depósito bancário, ou entregando aqui, deixando aqui no templo, de alguma forma. E Deus há de recompensar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ministrar mais um louvor. Sentar no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, cante. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus,
Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Graças, Pai, por Cristo Jesus, teu Filho amado, que morreu no meu lugar. Graças, Pai, por teu Espírito Santo, que nos foi dado. Graças pela vida. Graças por essa palavra que nós recebemos nesta manhã. Possamos colocá-la em prática, no dia a dia. E assim agradecemos em nome de Jesus. Graças, Pai, por todos os dizimistas fiéis, por todos os ofertantes, que o Senhor venha recompensando abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana, bom domingo, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Shalom.